Agora que o Zé entrou e todo mundo viu e todo mundo riu, a Maria sambou e sua saia rodou, sua saia balançou. Meu Deus, por incrível que pareça, essa letra faz parte de um louvor de adoração, um louvor dito evangélico, gospel, que é para exaltar e bendizer o nome do Senhor e se alegrar na presença do Senhor. E nós precisamos prestar atenção, porque em tudo que nós avaliamos, precisamos ir às Escrituras. Muita gente está apoiando esse tipo de louvor, muita gente, ou de música, poderíamos dizer, muita gente defendendo, outros criticando, outros julgando, condenando, enfim. E sempre digo, para avaliarmos qualquer coisa, precisamos ir à ortodoxia doutrinária, precisamos ir às Escrituras, pois nós somos servos do Altíssimo, servidores do Senhor Jesus, e precisamos guardar as Sagradas Escrituras. Não é a nossa opinião que vale, mas o que vale é o que a palavra do Senhor ensina. E fazemos parte de uma cultura que é judaico-cristã, e nós temos essa base, segundo as Escrituras, para termos essa pauta, essa base, para podermos avançar, crescer e ao mesmo tempo desenvolver aquilo que é realmente a vontade do Senhor em nossas vidas. Então, muita gente pergunta, como que pode um louvor se munir de uma palavra, né, que é usada normalmente para o culto afro ou indígena, porque aqui é uma grande mistura nessa terra do que a cultura afro e a cultura indígena. E essa palavra Aue chama a atenção, Paranauê, que é usada normalmente em culturas afro. E essa palavra aqui, defendida por muitos, que significa alegria, uma festa, só que também essa palavra significa bagunça. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil e muita gente falava assim, vou fazer um auê. Eu falava, o que é isso, fazer um auê? Não entendia. Ah, essa pessoa vai rodar a baiana. Mas o que é rodar a baiana, meu Deus? Ah, essa pessoa vai fazer uma bagunça, vai fazer aqui um carnaval. Mas como assim vai fazer um carnaval? Eu não entendi essas palavras. E quando alguém falava que iria fazer um agito, uma bagunça, realmente começou a me preocupar. Então, nós precisamos ver que a cultura, as linguagens, a etimologia das palavras fazem parte do nosso cotidiano. Porém, queridos, quando se trata louvor, adoração, seguir a Cristo, nós precisamos ser fiéis àquilo que é a palavra do Senhor. Não esqueça que a cultura judaica, principalmente com a etimologia no hebraico, e para nós também, na Brita da Shá, que é o grego, nós temos isso agora como base para a nossa vida espiritual. A significância das palavras no seu conteúdo etimológico, toda a semântica dessas línguas que originalmente foram usadas para escrever os textos sagrados por inspiração divina, deve ser a nossa base. Por isso a necessidade de conhecer mais a originalidade da palavra, embora há muitas traduções. Então, aí surge a doutrina que nos eleva na fé, a doutrina que nos faz adorar e louvar da maneira correta, a doutrina que nos preserva do mundo e da cultura mundana, a cultura santa bíblica, e essa doutrina que nos leva para uma vida celestial com Cristo. Nós precisamos lembrar disso. Então, não podemos simplesmente escancarar a porta e falar assim, ah, meu Deus, podemos trazer qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de moda, como sempre estamos ressaltando aqui, ao mesmo tempo criticando e ao mesmo tempo alinhando o povo de Deus, porque isso é necessário. Agora quero fazer aqui um parênteses. Todos aqueles que estão condenando e principalmente fuzilando a turma que fez esse louvor, e eu não estou dizendo que eu concordo com esse tipo de louvor, gente, não concordo. Mas são os mesmos, às vezes, que estão com a onda de falar uau, em vez de falar aleluia, são os mesmos que estão pintando as igrejas por moda, talvez americana, a moda yankee, do yeah, pintando as paredes pretas, são os mesmos que às vezes estão criticando só porque é uma cultura que não é diferente ao mercado imposto ali
pela igreja americana. Então, tome cuidado para não se tornar juiz e você, às vezes, está fazendo coisas que não procedem da palavra do Senhor. Esse é o nosso zelo. Não estou defendendo nem a cultura yankee, nem eu estou defendendo a cultura afro misturada com a indígena aqui no Brasil. Não, não estou defendendo. Eu estou dizendo, precisamos voltar às Escrituras. O grande problema disso aqui é que há muita gente, essa palavra é crucial, enfeitiçada. E essa palavra que eu quero destacar aqui do grego, porque Paulo a usou para ensinar aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 1, Gálatas 3, 1, ele fala, ó insensatos Gálatas. Paulo, eu gosto dele porque ele usava com a autoridade e o poder, né, da unção que Deus lhe tinha como ensinador, como exortador, como pregador, como pastor, como apóstolo, ele sempre estava doutrinado. E ele chama com veemência insensatos, tolos, seus bestas, olha, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, ó insensatos Gálatas. Começaram no Espírito, essa é a crítica geral. Veja como os Gálatas tinham se perdido, principalmente voltando para tradições religiosas judaicas. A liturgia judaica estava sendo ali guardada e preservada novamente, embora eles já tinham conhecido a graça abundante. Em toda a região da Galácia era fortemente doutrinada pelo apóstolo Paulo. E Paulo diz claramente, a palavra que me chama a atenção é essa palavra quando ele diz aqui, quem vos fascinou, em outra versão diz, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade. Peraí, eles já estavam na verdade. Aqui diz que eles já conheciam a mensagem do Cristo crucificado, já conheceram a Cristo crucificado, já entenderam a glória da graça, já entenderam a mensagem salvífica pelo poder da morte de Cristo. Eles tinham com certeza recebido o dom do Espírito Santo, o qual os guiaria a toda a verdade e toda a justiça. Era uma igreja estruturada, consolidada, ainda mais tendo Paulo como um apóstolo que zelava por essas igrejas. E agora ele diz, vocês estão fascinados, enfeitiçados. Quem vos enfeitiçou? Para quê? Para vocês deixarem a verdade da palavra. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou ou fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Vocês já conhecem, vocês já morreram para a vida carnal, humana. Agora, quem foi? Aonde está essa onda, essa moda? Quem foi que trouxe essa moda para dentro da igreja, que vos fascinou, vos enfeitiçou ao ponto de vocês ficarem carnais novamente? E Paulo lamenta. Leia Gálatas, é precioso como Paulo apresenta a virtude da graça e como uma igreja que já conhece a verdade pode se voltar agora para feitiços das modas. E nós temos que tomar cuidado e vigiar muito com isso, querido, porque nós não estamos livres, todos nós. Olhe para mim, tenho certeza que mais de uma vez, você e eu ficamos fascinados com alguma coisa que não era de Deus, mundana, moda, seja música, cultura, ou algo que empreendemos. Eu já fiquei empreendendo em coisas de Deus. Eu falo, para onde você está indo? Você é meu servo. Você é meu servo. Já entrei em doutrinas, em modas de igrejas, de modelo disso, modelo daquilo, fascinados com crescimento, com isso, com aquilo. Deus me disse, sai disso. Você precisa voltar à minha essência, à minha doutrina. E há tantos fascínios, há tantos feitiços. Podemos falar o feitiço do dinheiro. Quanta gente fica enfeitiçada, já vi muita gente simples, muita gente tão assim organizada na sua moral, na sua ética, na sua simplicidade, e Deus a prosperou, lhe deu riqueza, e essa pessoa ficou fascinada. Lembro de um ditado que minha mãe falava, não deixe que uma conquista te conquiste, não deixes que uma conquista te conquiste. Nem deixe que uma derrota te derrote. Ou seja, nós não vamos ter derrota de conquista, mas não deixe que uma conquista suba para a cabeça. Porque muita gente fica fascinada com o poder monetário. E o dinheiro o fascinou e parece que não existe mais nada. E ali entra toda ação maléfica em relação a isso. E há muito pastor, há muita gente dentro da igreja que se fascinou, sabendo que o dinheiro vem de Deus, é bênção do Senhor, Deus prospera. Mas cuidado com esses fascínios. Quanta gente, queridos, que
está também no louvor. E aí quero falar de uma forma veemente. Presta atenção. Muita gente fascinada com a música, não é nem louvor. Música, eu sempre digo, cuidado com essa palavra música, porque essa palavra originalmente deriva da palavra musas, as musas da Grécia. Fiz um vídeo sobre isso, procure no canal. As musas eram as deusas da arte, e aí surge a palavra música. E eu digo, há muita música na igreja, mas não há louvor. A palavra halal em hebraico. Halal, que em hebraico é ha, lamet, halal. Essa palavra halal significa exaltar, dar brilho, que esse brilho se impregne em nós para que possamos louvar e adorar ao Senhor. E nós vemos a palavra halal, a verdadeira adoração e louvor ao Eterno. E nós vamos encontrar muitos salmos falando louvai ao Senhor, aleluia, louvai ao Senhor. Agora, será que estamos realmente nessa virtude gloriosa, imbuído desse louvor e adoração que exalta e glorifica ao Senhor, ou estamos embebedados de músicas, como esse Auê, Paranauê crente, o Paranauê crente, ou de tanto iê, ou de tanto uou, e, meu irmão, culturas que não pertencem à essência da palavra estão nos invadindo, e nós estamos enfeitiçados com música. Ah, queridos, surgem eventos que não são baratos, são caros, esses eventos com pulseirinha, normalmente, e o Senhor me disse, se afasta disso, se afasta. Quando me convidam para pregar, as pessoas desistem de mim, me convidam para ministrar e eu pergunto, qual é o evento? Não, vai ser um congresso, beleza, tudo bom. Primeiro, é cobrado para entrar? É cobrado para entrar com pulseira? Ah, sim, a gente vai ter gasto. Então eu estou fora já. Mas como assim? Estou fora. Se é cobrado para pregar, para entrar, se é cobrado para entrar com uma pulseira, eu estou fora. Não faço mais parte disso. Já fiz. Não faço mais parte disso. E estive nos camarins, nos bastidores de eventos de pulseira. E vi coisas que até o Satanás duvida, meu irmão. Até o Satanás duvida. Por isso estou fora já. Há anos que estou fora disso. Segunda coisa que eu pergunto, vai ter político no meio? Vai ter política no meio? Alguém está financiando um político, está trazendo verba pública? Ah, mas se não é assim a gente não consegue fazer, então estou fora. E ainda pergunto, tem alguém mais convidado? Porque nessas salas VIPs dos pregadores e dos cantores já vi muito nojento, muito nojento, enfeitiçado com o seu ego, enfeitiçado com o dinheiro, enfeitiçado com o glamour, enfeitiçado com status. Pregadores lindos que no altar são uma bênção, mas por trás são podres, cantores que cantam maravilhosamente, mas por trás são podres, egocêntricos, malignos, que vivem uma vida dissoluta em carnalidades e lamentavelmente Deus não os aprova. Então, com essas perguntas, a pessoa diz, não, obrigado. E já desistem. Estranho, faz mais de 2 anos que eu não viajo mais, não pertenço a congresso, não faço mais conferência, não faço mais. Estou tão abençoado cuidando do rebanho que o Senhor entregou nas minhas mãos, que é dele, e estamos trabalhando, ganhando almas, entrando em favelas, cuidando de crianças, de adolescentes, de família, e estamos fazendo isso para a glória do Senhor. O Senhor tem feito coisas tremendas e maravilhosas. E graças a Deus, você que estuda conosco, você coopera. Temos feito muita obra aqui com os recursos da Universidade do Reino. Você que estuda conosco. Inclusive, se você não estuda, estude conosco. Entre ali no site universidadedoreino.com, venha estudar, porque temos feito uma obra linda, social, maravilhosa, porque ai daquele que quiser se enriquecer e crescer e se engodar com os recursos da obra do Senhor. Ai daquele, digo isso com autoridade. Alguns dizem, Deus te guarde sempre assim, querido. Amém, Deus vai continuar me guardando, mas também depende de uma decisão, de um caráter de alguém. Pela misericórdia de pé, você está de pé. Alguém me diz, não, sim, tudo é pela misericórdia dele, mas precisamos de uma determinação, de um caráter firme. E graças ao Senhor, desde os 20 anos, ministro a palavra, prego e faço a obra do Senhor. Estou com 50, vou fazer 54, são 34 anos pela misericórdia do Senhor. Agora, como velho, não vou fazer besteira, pelo amor de Deus. Então, querido, tome cuidado com essas modas.
tome cuidado com essas músicas, tome cuidado com todo esse movimento Auê, Paranauê, dos quintos não sei de onde, que está enfeitiçando a igreja. Essa é a palavra, bascaíno, que significa feitiço. Quem vos enfeitiçou, quem vos fascinou. De repente você está aí enchendo estádios, estava falando sobre isso, enchendo estádios, todo mundo enfeitiçado, todo mundo no louvor, todo mundo cantando, mas a pergunta é, quantos desses que pensam que isso é um mover do Espírito, vão se decepcionar, porque perceberam que não era mover do Espírito? Não tenho nada contra fazer um mover espiritual ou evangelístico, não tenho nada contra, pelo amor de Deus, façam o que vocês quiserem. Agora eu te digo uma coisa seríssima, os prejuízos desses movimentos são muito piores. Quando se levava gente para encontros, para moveres, para isso, para aquilo, quanta gente, meus irmãos, desiste, tem uma imagem do evangelho falsa, enfeitiçada. Os enfeitiçaram com coisas, com modelos, com artimanhas, com articulações, com músicas, e ficaram enfeitiçados. Quantas massas de gente, queridos, vão perceber que não era o evangelho puro e vão julgar que isso é evangelho e vão perceber que não foram libertos, não foram salvos, não foram redimidos, não se converteram e não foi suficiente o feitiço das emoções. Não foi suficiente o feitiço do mover humano, não foi suficiente do mover dos 12, mover disso, daquilo, não foi suficiente a musiquinha, a igreja preta, a fumacinha que jogam com luzes, não foi o suficiente da gritaria, não foi o suficiente para transformá-las. Por quê? Porque o demônio continua na vida dela, o pecado continua na vida dela, a vida dissoluta, a vida carnal continua, eles não conseguiram vencer um gigante maligno que é o mundo. E elas mesmo não conseguiram prevalecer. Haverá decepções em massa, como já está vendo, e há pesquisas que mostram isso, que há decepções em massa desse evangelho Nutella, desse evangelho água com açúcar, desse evangelho dos feitiços de coisas maravilhosas ao olho humano, mas na verdade não tem conteúdo da palavra, não tem essência do evangelho, não tem o Espírito Santo que guia toda a verdade e toda a justiça. Querido, me converti com 15 anos, na verdade ele me alcançou, recebi a Cristo pela misericórdia e, querido, vi muita coisa desde a minha infância, porque eu já nasci, meu avô já era ministro, meu pai já era ministro do Senhor, e vi tanta coisa. Com 15 anos eu queria sair fora, mas com 15 anos conheci a graça do Senhor e o Senhor me transformou. E sei que não há substância suficiente para manter alguém de pé na fé. Não há substância nesses modelos humanos. Agora, falando de doutrina, muito menos, porque vamos ver muita doutrina, e Paulo está repreendendo aqui os Gálatas, porque alguém os enfeitiçou com doutrinas alheias, doutrinas que não pertencem à graça, doutrina que não pertence à virtude de uma salvação gloriosa, de uma cultura santa, judaico-cristã, agora com o Messias, que trouxe a virtude desse evangelho do reino. Então tome cuidado, não há substância para manter alguém de pé na sua fé e mantê-lo na fé com todo esse movimento. Essas igrejas modernas que dão rosa ungida, que dão a corrente daquilo, dão a caneta da salvação e dão não sei o que, estão dando um monte. Meu irmão, eu já ouvi pastores me falando, Natanael, não temos mais o que dar para o povo. Já demos rosa, já demos anel, já demos fitinha, já demos da água benta, já demos tanta coisa. O outro lá está a mesma coisa, está fazendo mover 1, mover 2, mover 3, encontro disso, encontro daquilo, e não sei o que, estádio de futebol, pulseirinha para lá, pulseirinha para cá, e se paga show, e se paga telões, e se paga... Querido, é terrível. Quero fazer um parênteses, não sou contra a tecnologia, pelo amor de Deus, não sou contra a tecnologia, porque aqui temos microfone sem fio, temos som, vamos colocar tela, não tem problema, a tecnologia faz parte. Agora, isso não é essência do evangelho, não é essência do evangelho, todo esse movimento não é essência de evangelho, não é essência do evangelho. O evangelho é muito mais profundo,
e de repente eu posso estar enfeitiçado e não conheci o Evangelho que transforma, porque o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Se você entende o que eu estou falando, deixe um comentário. Ao mesmo tempo, eu te convido para estudar conosco. Se você quer ajudar este canal, eu vou deixar aí o QR Code se você quiser cooperar. E muita gente tem cooperado. Estamos direcionados para a obra social maravilhosa, maravilhosa, na graça, na unção do poder do Espírito. Que o Eterno te abençoe. Obrigado por estar conosco. Um abraço e um beijo no seu coração.